Acabo de pedir ao Espírito Santo que este momento seja uma oração esta manhã. Estou aqui com a esposa e um grande amigo meu que veio me ajudar a me transportar do carro para a cadeira. Tive a graça de ter um acidente, uma graça que me deixou mais perto da beleza de Deus. Caríssimos e caríssimas, eu fui convidado para falar a respeito dos períodos, mas eu dou uma pequena introdução, porque vocês podem se perguntar: que período é esse? O que significa isto? A fazenda não é para tirar ninguém da droga. Se fosse para isso, não tinha deixado tudo para me dedicar a esta causa. A fazenda é para construir homens novos, tirar da lama e dar ao homem a dignidade de ser homem. Não tem coisa mais bela do que o homem ser homem. E a mulher, claro, ser mulher. Isso significa sermos filhos de Deus. A fazenda foi pensada para isto. E quando eu adquiro esta dignidade, droga não tem espaço na minha vida. É coisa pequena. Eu convido a vocês a raciocinar agora comigo esta pequena caminhada que vamos fazer a partir de agora. A vida é uma escola e nós passamos por várias escolas. A primeiríssima escola, nós da fazenda chamamos da quarta escola. Qual é a primeira escola? A primeira escola é no ventre materno. Eu, como terapeuta, quando mergulho na alma dessas pessoas e chego no útero materno com elas, é impressionante. No momento da concepção, Deus já define para que quer aquela pessoa sobre a terra. Cada pessoa é única, é bela demais. Não existe ninguém feio, ninguém torto, ninguém... Não existe no plano de Deus. Ora, por que esta pessoa rouba, mata, pega até o namorado e mata a família, rouba da família para levar para a droga? Por quê? Por quê, meu Deus? Portanto, no ventre materno, a pessoa já é gente, ela sente. Ali já tem neurônios, sinapses. Uma criança no ventre materno, ela percebe quando vai ser abortada, por exemplo. Quando o ferro abortivo vai entrando no útero materno, o lugar mais sagrado da terra, o lugar mais protegido da terra. E ele sente quando aquele ferro vem para estourar parte por parte do seu pequeno corpo.
estoura a cabeça, estoura. E depois, com a máquina de sucção, né, tira. Ele sente. Ele sente quando ele não é desejado no ventre materno. Não é amado, não quer. A mãe foi uma festa e nessa festa ficou. É uma expressão muito usada. E nesse ficar é ter a relação. Saiu grávida. A família não quer. E ela fica numa luta, coitada da jovem mãe. O grande problema é que aquele que está lá dentro sente que não é aceito vir à Terra. Que escola, caríssimos. É a escola puramente de amor, e ali a criança tem que se adaptar a uma mãe que não ama. Uma mãe estressada, filho estressado. A ciência hoje já mostra com tanta clareza o feto não amado, a carinha dele. Impressionante quando a gente faz a regressão e a determinado momento pergunta: como é aí? É escuro. O que você escuta? Estão brigando. Dentro do ventre materno, eu já começo a escutar. Eu já começo a sentir como é gostoso eu estar ali, a mão da mãe, que passa carinhosamente na barriga, o carinho. Que escola maravilhosa é o ventre materno. O beijo do pai sobre a barriga da esposa. Tudo o filho sente. De repente, tem mães que querem ter uma menininha para poder pentear o cabelo, né? E de repente é um menino. Ele sente que não é aceito a tua identidade. Ora, por que não aceita eu ser homem? Porque minha mãe, que é menina, é a primeira escola. É claro que os problemas que eu trago da primeira escola é muito mais difícil de tirar da cabeça quando cresce. Tem mães que querem abortar e a gente pede: não aborte. Deixe para matar quando nascer. Não, porque elas acham que uma tomadinha de chá amargo, ela não está vendo, acha que é o mesmo crime. Eu chego à Terra e a Terra não tem um espaço para mim, porque minha mãe negou. Primeira escola. A segunda escola, importantíssima, é da hora que nasce, começa uma nova contagem. De 0 a 7 anos. Nesse momento, eu posso reorganizar. Quando eu vejo o meu filho, começa pela primeira vez, eu vou me alimentar. Mãe, a tua falta de atenção, você é agitada,
Você nervosa, você que não queria aquela... Ele está te olhando. Você não imagina, nessa segunda escola, o saldo de negativo que vai incorporando aquela criancinha tão inocente. Quando a criança mama, toda mãe sabe que olha para o olho da mãe. A alimentação é o mínimo, mas o que conta é o carinho na hora de alimentar. É a saciabilidade. Tem mães que não se incomodam com isso e deixa o filho mamar até 2 anos, 5 anos. Eu tive um jovem comigo, ele tinha a boca mole, falava a boca mole. Essa boca tem problema. Quando eu falava isso, ele disse: eu mamei dentro e fora de casa. Eu disse: como esse mamar fora de casa? Eu tinha 5 anos, se estava numa rodoviária, em qualquer lugar eu ficava puxando a saia da mãe para me dar de mamar. A mãe submetia a ir para um banheiro daquele, imagina o banheiro da rodoviária, para dar de mamar ao filho. Eu só imagino o espetáculo de uma criança de 5 anos mamando no banheiro público. A droga, a boca insaciável, a pessoa se torna com esse comportamento. Depois você pode dar ouro em pó, ele quer mais, quer mais, quer mais. Portanto, nós sabemos que a hora de mamar é até 6 meses. Dali já começa a dar uma papazinha, para ir treinando já, e vai desmamando. A natureza é assim. A vaca faz isso com o bezerro. O carneiro, a ovelha faz. A galinha. Por que não nós humanos? É amor? Não, é falta de respeito. Porque a primeira educação está na amamentação. Você vai comer pela primeira vez. Vai andar pela primeira vez. Caríssimos, uma coisa é o pai e a mãe juntos e alguém na frente de braços abertos e o outro solta o filho para ele dar os primeiros passos sobre a terra na direção de um porto seguro, que é o braço do pai ou o braço da mãe. Ele vai, mas não se liga mais para isso porque não tem um tempo. Eu coloco aonde? No andajá. Eu vou empurrando com minha perninha e bato no pé da mesa, bato na parede e vou me virando. Você acha quem é mais seguro? É aquele que caminha de forma segura ou aquele que caminha esta escola até 7 anos? É onde entra, que deveria ser uma correção daquilo que você não fez porque não via o filho, estava na barriga. Agora você pode corrigir. Não corrige. Depois desse momento da amamentação, vem a fase anal. É a fase do cocô. O maior presente que uma criança pode dar à mãe é o cocô, é o bolo fecal.
É a primeira produção que eu faço. Mas quando não é aceito, porque você fede, apanha, porque fez o cocô fora da hora que a mãe desejava. Estava trocada de roupa, toda perfumada, e o filho agora dá aquele presente. Conto 2 exemplos. Eu contava isso em um determinado momento e tinha uma mãe muito chique. Ela olhava e me contou depois, pediu a palavra e disse: o meu filho, cada vez que eu ia começar a trocar de roupa, ele se escondia. O Igor. Mas essa mãe era tão estressada, queria que ele fizesse logo o cocôzinho, porque ia trocar de roupa para ela não ter trabalho depois, mas ele não queria. Eu não faço essa necessidade segundo o seu horário, é o meu, mas eu não sou ouvido, não sou compreendido, não sou levado a sério. Porque criança não pode nem defecar na hora que tem vontade. Eu tenho que defecar na hora da sua vontade, mãe. Caríssimo. Isso é o momento que cria na criança a onipotência. Porque o peito é seu. Eu chorei para você me dar o leite, mas o cocô é meu. Aí fico ressecado. Eu prefiro ficar doente do que te dar. Ele vence a mãe ficando doente, ele prefere. E aí ele vê a agonia da mãe, troca de leite, Danone, ninho, de vaca, de cabra, e ele não dou. Este menino que eu falei, que ficava debaixo da cama, se escondia, ele foi estudar num colégio que via da janela o pátio do colégio. E a irmã disse: mãe, o nosso irmão, ele não entra no pátio para brincar. A mãe foi logo lá na escola. O que acontece com meu filho? Porque todos estão no pátio brincando, ele não. Só quer saber? Ele passa o tempo todo no banheiro. Ele dava o cocô na escola, mas não dava em casa. Porque não era digno de receber aquilo que eu produzo. Segunda escola. 0 a 7 anos. Esta escola vai encerrar quando os dentinhos caem. Ficou banguelinho, está terminando a grande escola. Vai entrar a terceira escola. Depois de 7 anos ele começa a ir à escola, a brincar com amigos, a socialização. E aquilo ele vai acumulando. As raivas, os medos que ele pegou no ventre, pegou dentro de casa. E de repente ele descobre que a rua é melhor. Faço um teste agora para vocês. Você que usou droga, em que momento você começou a gostar mais da rua? Não tem alguém que usou droga aqui? Tem. Você, em que momento, quantos anos você tinha quando a rua ficou doce?
Quanto? 23 para 24. Anos? Não entendeu a pergunta. Eu era pequeno e a rua começou a ser mais doce do que a casa. 9 anos. 9. Ah. O que era doce ali na escola? Você ia fazer o que na rua com 9? Liberdade, brincar. Todos nós saímos de casa não para a droga, para brincar. É doce. Brincou até que momento você começou a se drogar? Quantos anos? 12 anos. 9 para 12, entendeu? Eu entro nessa escola de uma forma, mas o pai não mandou não, né, mãe? Eu fui. É doce. Depois de 3 anos de doçura, de brincar, eu copiei alguém. Você copiou quem? Na escola, eu brincava com um pedaço de cola. Eu não sabia o que era. A diretora me apontou para todo mundo na classe como se eu fosse drogado. Eu não sabia nem o que era isso. Depois eu fui conhecer por causa disso. E aí? E aí? Achou que podia. Conheceu alguém que manobrava essa área na rua? Que era melhor, esse cara ou o pai? Na rua era dele, né? O pai trabalhava muito, não tinha pensão. É assim. Eu vou devagar, brincando. De repente, olha eu gostando de algo que eu deixo a casa. Entrou na terceira escola. Quantos anos você fez essa faculdade? Quantos anos de droga? 24 anos de droga. 9 meses na primeira escola. 7 anos na segunda escola, 24 anos na terceira escola. Chega na fazenda, doutor. Chega, doutor, e não é qualquer conversa que vai tirar da droga. Não é droga, é do mundo, é de uma escola. Escola de esperteza, é escola de uma sabedoria. E não venha você, que nunca usou droga, me dar conselho. Então, para que fazenda? É para dar conselho? A fazenda é uma quarta escola. Hein, pai? Será que eu, quando cheguei na terceira escola, o que foi que eu levei para ler? Eu costumo fazer a fotografia de uma família, para eu entender o que é que ele tem como conceito daquele ambiente que ele passou as escolas. Eu não sei se eu faço a foto de um. Quer fazer a fotografia quando eu não te conheço? E se eu fosse pintar um quadro como artista e quisesse fazer a fotografia da tua família, de 0 a 7 anos,
Hein? Lindo, 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 né? Maravilha. Me permite eu pintar essa maravilha? Me dê a primeira pessoa para eu colocar no quadro, para eu pintar. Você me daria quem? Meu pai. Atenção, estou pintando um grande maravilha, como se disse, meu pai. Botaria quem depois? Atenção, no quadro entrou a mãe, meu pai e minha mãe. Coloquei. Quem mais no quadro? A minha irmã mais velha. Coloquei. Pai, mãe, minha irmã. Pai, mãe e minha irmã mais velha. Tem mais alguém de até 7 anos, sei. A irmã, a outra. Coloquei. Pai, mãe, irmã mais velha, a outra irmã. Tem mais alguém aí? Um irmão. Tem mais? Até 7 não. Depois de 14. Ok. Até 7 não. Estou diante de uma maravilha. Pai, mãe, irmã, irmã e irmão. Oh, meu filho, que maravilha é essa que você não está no meio? Eu estou antes do último irmão. Teu pai gostava mais de quem? De filhos. De filhos. Teu pai gostava aqui mais de quem? Creio eu que todos igual. Todos igual. Tua mãe. Você gostava mais de quem? De mim. Veja que família busca pé. Meu pai de todos. Que não é, tem uma paixãozinha. Eu não vejo. Minha mãe de todos. E eu de mim. O que era que você tinha aí que você gostava mais de você do que dos outros? Era bom ali. Minha mãe sempre cuidou de todos iguais. Sim. Mas por quê? Eu sempre queria ser O tantã da cocada preta. uma mais. Não sei porquê. Não, tinha alguma coisa que eu não gostava dali. Eu sou eu. E nessa brincadeira, a gente pega para cuidar da pessoa. Ele chega até nós como o Pampam. É o Pampam que chama, é? O Bambambam. Como é que vai falar de droga para o Bambambam? Até quando você vai cair a ficha? Aí? Você está aqui, ele não está. O Bambam, ele fica de lado. Você é o antepenúltimo? Penúltimo. O penúltimo. Mas aqui são duas realidades, é minha família e eu. Pois é, porque ele não gosta de alguma coisa aí. Tem alguma coisa que ele não gosta. Que com 9 anos ele gostou mais da rua. Se eu gosto, permaneça ali.
Cada um tem um retrato. Ninguém é igual. Agora, para começar a quarta escola, você tem que ressignificar as 3 escolas. Eu vou dizer um nome novo agora. Tem uma expressão da mitologia grega chamada Pandora, uma deusa. Zeus chamou Pandora e disse: guarda esta caixa, não abra. Dentro dessa caixa tinha um segredo. E Pandora olhava para a caixa. Mulher não é muito vaidosa, curiosa, né? Diz que é curiosa vocês mulheres. E a deusazinha, um certo dia, abriu a caixa. A caixa guardava a desavença, guardava a maldade. Porém, na caixa tinha a beleza da infância da criança. Todos nós temos a caixinha de Pandora guardadinha. Para começar a quarta escola, tem que abrir a caixinha de Pandora. O que é que você tem dentro que não abre? Para começar uma quarta escola, eu tenho que abrir essa caixa para que o veneno que eu guardo saia. E o que a criança tem mais guardado é raiva e medo, rancor. Qual a raiva que você tinha de casa? Meu pai trabalhava muito. Atenção, a maravilha está começando a se revelar. Meu pai trabalhava muito. E aí? Ficava mais aos cuidados da minha mãe. Minha mãe dava cuidados para todo mundo. Ficava aos cuidados de minha mãe. Ela é estressada. Com 4 filhos, tinha que estressar. Eu era pior. Não tenha medo de revelar. Minha mãe estressada. Mãe estressada, filho contente, é? Entendeu, filho? Briguenta. Minha mãe era estressada e briguenta. Para uma coisinha inocente e pura, a educadora é estressada e briguenta. Você gostava? Não! Tenha coragem. A quarta escola começa com um convite a esta coragem de abrir. Só um minuto. Não precisa ninguém usar droga, filho usar droga para ter problema. Eu sou Mada, esposa de Vilásio. Somos 45 anos casados. Temos 4 filhos. Uma filha mora na Itália, uma mora em Guaratinguetá e 2 moram em Aracaju. 28 anos de fazenda nós estamos. Eu vou contar o fato desse momento que a Vilásio está falando para vocês entenderem o que é. A filha que mora na Itália tem 42 anos. Veio passar uma semana agora conosco. Pense
que eu não sabia, não entendia. A gente vai entendendo depois, porque a gente deveria ter tomado um curso para ter filho, para depois começar a nascer os filhos. A filha, com 42 anos, eu me casei com 16 anos. Com 18 anos comecei a ter os filhos e com 23 anos tinha 4 filhos. E aí aconteceu que esta filha que chegou agora não é usuária, mas você precisa ver, eu não posso dizer uma palavra que ela não suporta a minha voz. Só para dizer o que é estresse. Eu estressei meus filhos e não sabia. Eu não sabia. Então, essa questão do estresse é coisa séria. Eu estressei a mais velha. Eu dizia, porque ela é um outro assunto que não se pode falar agora, porque é a questão dos temperamentos. E ela é uma pessoa muito estudiosa. E eu dizia, que menina tola, que menina broca. E eu queria que ela fosse esperta igual a mim. Eu sou a pessoa muito agitada, muito rápida, muito coisa. Então, estressei. As duas filhas, a de 43 e a de 42, eu estressei. Precisa ver. Ai, me deu um branco agora, seu nome. Fred. Fred está esses dias, uma semana. Ele é lá na fazenda e ele veio fazer terapia com a Evilásio. Então, uma semana comigo. Está lá esses dias conosco. E nossa filha mais velha está conosco também. Como é minha voz? Eu não tenho voz. Calada. Por quê? Para não estressar a infância dela. Não é os 43. É impressionante. Ontem de noite foi assim. O que é que a gente vai comer? Isso foi na sexta, não foi, Fred? Eu disse, eu disse, não sei. Ela disse, não está vendo que ele está com fome? Não tá. Aí começou. Aí o que eu faço? Baixo a voz. Porque eu disse, mas o quê? Como é que você vai fazer a sardinha? Como é que você quer? Como é que você quer? Olha, não falei baixo, Fred? Mas não é daquele momento ali de 43 anos. É a história. Aí o pai perguntou, mas como é que vai ser? Aí eu disse, você quer a sardinha como patê? Você quer como isso? O pai perguntou, não estressou. Você acredita numa história dessa? Não estressou. Eu perguntei, estressou. Então o problema está aí. Não é a droga. Então, quando eu digo assim, a primeira pessoa drogada na fazenda sou eu. Pense como é um exercício grande. Essa que passou uma semana, eu fui puxar o pai assim. Aí o pai, ai, minha perna. Está vendo como ela trata ele? É impressionante. A gente é escrava das nossas histórias. E cada vez que ele faz essa viagem, eu acompanho em todas as viagens, estou junto, cada vez mais eu tenho a certeza que foram isso. E sabe quem vai consertar? Eu com Deus. Uma terapia, a fazenda, passar um ano, eu estou com 28 anos, ainda não me curei. Mas para dizer que é uma coisa séria. Então, esse processo é lento, mas vai chegar lá. Eu tenho muita esperança. A primeira coisa que eu faço é rezar pela minha conversão. Para ver se... E depois vou rezando pela conversão dos filhos, para ver se a gente chega lá juntos. Então, o processo é assim. Essa menina fez mestrado em Portugal. E ela tem uma mágoa.
uma raiva porque tida como a tola. Porque a mãe disse, eu com esse conhecimento, eu tirava dinheiro até de pé de pau. Mas você é uma tola, você só estudar. Mas menina, quando fala em dinheiro, ela perde a noção de tudo. 40 e tantos anos, não sabe preencher um talão de cheque. E escreveu o livro. Já o segundo livro. Mas falou em dinheiro. O meu, ela... Ok. Chegou no caixa, pediu para o caixa preencher. Não, senhora, é a senhora que preenche. Ficou tontinha. O que é? É colocar o valor do cheque e a assinatura. Mas o que é o problema? Eu sou tola. É impressionante. Mas voltemos àquelas escolas. Quando chega, portanto, nesta quarta escola, vamos ter que ressignificar toda aquela caminhada que eu fiz, que eu tomei uma estrada de mágoa, de rancor. 1 ano, 3 meses, eu passo sem ver a família. Neste período, eu tenho que ressignificar esse meu eu tão machucado. Cabe à fazenda criar um clima favorável para a acolhida. É convidar a entrar numa rotina que é o trabalho, a convivência e a espiritualidade, mas dentro dessa rotina ela deve ter um conteúdo novo. Na segunda escola, eu tenho que trabalhar os 0 a 7 anos. Aquele momento que você decidiu, meu pai trabalhava fora, eu queria a companhia porque é o pai que leva o filho ao mundo, a mãe que cuida dentro de casa, ressignificar a minha mãe que era nervosa, a bichinha tinha lá todos os seus problemas, né? Trouxe de quando ela foi criada pela tua avó. A culpa não é tua, não. Mas na fazenda precisamos ressignificar toda aquela carga que eu peguei, ao ponto de 9 anos eu não suportar e achar melhor fora. Quando fecha o terceiro mês, 4º até o 6º mês, temos que ressignificar a questão da pertença. Eu não pertenço à família, porque o mais importante são os outros. É dito que todo drogado, ele vai para a droga porque ele não se sente pertencente ao grupo familiar e se integra a um outro grupo, fora de casa. Ok, saiu o terceiro mês, vamos fazer com que essa pessoa vai dar o primeiro sim a uma realidade nova, a um estilo novo de vida. E os velhos da fazenda, os coordenadores, devem mostrar um estilo de vida como viviam os primeiros cristãos. É interessante como é que eu faço com o GEV. O GEV vai viver isso de reintegrar, ou o GEV criaria a possibilidade, no meio do mundo, de ter um grupo que passasse a viver como os primeiros cristãos.
criar um clima para que as pessoas, ao participarem do grupo, não é de qualquer grupo. Né? GEV, é muito bonito, GEV. Mas qual é o conteúdo? Eu estou para quê? Eu estou num grupo que cria uma força de relacionamento capaz de aqui no mundo eu passo a beber da beleza do Evangelho, que é o nosso norte. Percebe? Bifurca agora duas realidades. Fazenda, consertar os erros que eu tomei decisões. Quando eu estudei, o professor dizia claramente: os pais acham que a criança não toma decisão. Toma. E quando toma, toma. Agora não é mais criança. Você, depois de 24 anos, entrou na fazenda com que idade? 42. Imagina, 42 anos para consertar. O que é que diz o mundo? Pau torto não tem jeito, morre. Mas ele não é pau não, ele é gente. Filho, você se recuperou ou você faz um esforço tremendo ainda daquelas coisas que te conduzem como homem velho? Eu faço força para não ser homem velho. No GEV, no estilo de vida, isso vai dando uma força enorme dentro de mim, porque eu tenho que ser homem novo. O problema não é a droga, é isso. Sim. Os 3 anos, eu me distanciei do GEV e tive quieto. Atenção! O homem que veio de uma família maravilhosa, distanciou do GEV, caiu. Obrigado, filho. O GEV deve ser na sociedade um oásis, que eu venho para respirar a vida do Evangelho. Filho, dos teus ombros cai uma responsabilidade imensa. Caríssimo GEV, que carinho eu tenho por vocês. Mas se vocês não entenderem, vem cá fazer o quê? Escutar lorota? Não. Um combustível para eu viver a semana. Entender como é a beleza da vida de um grupo que se encontra para a descoberta da maravilha do Evangelho. Deveria ter começado por essa pauta, mas quis ser obediente ao convite. Os períodos de 0 a 3 meses, reintegrar para mostrar ao jovem que chega até a fazenda que existe um estilo de vida. Mostra uma família. Se o jovem topar, ele vai dar o primeiro sim. Que bacana. Eu quero. Ele não deu sim para ir para a droga?
ele tem que dar agora outro sim. Tem um grande problema, é quando a família empurra o jovem na fazenda e a família tem um desejo que ele saia da droga. Não é droga, é sair daquele grupo que ele migrou e passa 24 anos convivendo naquele estilo. A fazenda apresenta um estilo de vida. O GEV já trabalha isso antes. Apenas são 7 pontos que a pessoa deve viver. 7 pontos. Os 7 aspectos do amor de Deus, basta isso. Aqui no mundo. Quando essa pessoa se encanta, quando chega lá já começa engrenando, porque lá vai ver, né, sem a sociedade tão perturbada como está, né, sem rádio, sem televisão, ele entra no estilo sem essa interferência, né, da sociedade, das menininhas, dos pagodes, as músicas. Que proposta o mundo tem para a juventude? Não tem. A juventude hoje, segundo os estudiosos, é chamada floco de neve. Não tem consistência, não sabe nada, não quer nada, não tem fria. O que é que essa... Vamos deixar para esse povo? Ei, mãe. A pessoa chegou ao 6º mês, se não tomou uma decisão, não tenha muita esperança de homem novo. Eu tenho 6 meses para eu dizer, eu agora pertenço a este estilo de vida que a fazenda me propõe. E meu pai não é aquele pai ausente. O meu pai é um pai que é meu, é um pai que é seu, é um pai do meu pai, o pai da minha mãe, o pai da minha avó. É um pai nosso. Seis meses. Eu vejo sempre que a experiência ela é marcada nesse 6º mês. Tem uns que vão, não querem entrar em nada, fica a cabeça toda fora. Cada visita que vem, eu tomei conta de fazenda 19 anos. Depois o Frei me chamou para aqui, porque ele começou a perceber que o modo como a gente fazia com os meninos passou a ser um celeiro de vocação. Aí o Frei despertou. Não, venha para cá. Aposentado, estou aqui. Mas lá em casa não entrava raio nem Alckmin. É Alckmin que chama, né? Quando chegava, isso a família volta. Porque descobri que o homem é 70% de água. E tudo que interfere na água, interfere também no homem. E tem uma experiência do japonês chamado Masamune Emoto. Ele pega uma água e coloca em determinadas situações. Depois congela e vê o cristal da água como muda. Criatura, como o cristal da água se altera dependendo da situação que a água é exposta. Bota um copo de água limpa, cristalina da fonte,
num palco onde toca o rock, o metaleiro pesado. Depois vai ver o cristal, se você vê a diferença do cristal, depois que a água passa pela música dessa. A água diante da música de Bach, a sinfonia. Que beleza o cristal fica, diante da voz estridente, né? A alteração que o cristal fica. Eu imagino a criancinha diante de um pai, com o braço daquela grossura, com o dedo no rosto da criança, com o olho regalado. Você imagina um espetáculo de grossura para uma criança. Como é que fica o cristal dela? Medo, ele vai cair fora, nego. Agora é hora de rever esses cristais na fazenda. Tira a música. E se um bom dia, um tratamento altera os cristais, imagine a maldade que o mundo tem. Imagine esse pessoal na droga como estão os cristais. Temos que, na fazenda, repassar isso. É muito importante, portanto, quando chega na metade da experiência. Eu tenho que tomar a decisão, eu quero ou não. Pense na comieira da casa. A comieira da casa é o ponto mais alto. A pessoa que entra na fazenda, se entra para sair, é um perigo. Eu entro num novo estilo de vida. Entro para sempre. Eu não entro para sair. Se eu entro para sair, quando chega no ponto mais alto, que é o 6º mês, eu começo a fazer a contagem como? Se termina com 12. Eu começo a contar, falta agora 5 meses para eu ir embora. Agora faltam 3. E a ansiedade aumenta porque eu vou voltar. Ao sair da fazenda, você vai voltar para onde? Para onde? Para onde eu tinha saudade dos meus 24 anos, porque eu não vim de casa. Eu vim de uma experiência de 24 anos. Neste momento, no 6º mês, você já percebe se o cara vai voltar para a droga. Eu estou encantado. Eu dei meu sim. Eu pertenço a isso. Do 6º mês em diante, vamos agora entrar no 3º período, é período de preparar o voo. A partir de agora, eu sou protagonista da história. A fazenda é minha. Eu vou ter gosto na produção das coisas que a fazenda tem para vender, para poder aprender a me sustentar. Porque eu não vou voltar para casa. Não quero voltar para aqui, eu quero é voar. Quantas vezes eu vi pessoas do 6º mês pisando na bola e disse: nego, você vai voltar para a droga. Você tem bola de cristal. O teu comportamento está com 6, 7 meses, ainda fala de droga, a sua boca chega de água, de droga. Pornografia, briga na fazenda. Vocês não querem saber, caríssimos, quando uma visita, a namorada, foi outra coisa que foi uma revolução. Um deles disse: isso é Vilásio. Quando chega a namorada, a gente quer fazer outras coisas. Não é ficar com família. Chega o pai, chega a mãe, chega a namorada. Você acha que você vai ficar com o pai ou com a namorada?
Todo mundo ri, diz, claro, que é com a namorada. E para ressignificar o pai e a mãe. E o perdão que vocês, o olhar no olho daquilo que você não vai ressignificar nada nunca. Dentro de um espaço que é tudo favorável para você retomar a conversa e pedir perdão. Não. Aí esse rapaz disse, olha, quando chega a visita e termina, o senhor não sabe a confusão que fica na cabeça. Doido que chega outra visita. Então é um mês, 15 dias para a gente acertar a cabeça do cara de novo. Daqui a pouco olha de novo. Caríssimo. Fazenda não vai passar um aninho de brincadeirinha, não. É para mudar o estilo. E Jeve tem o estilo. E Jeve é o estilo no meio da sociedade. Eu tenho uma paixão pelo Jeve extraordinária, porque vem a família com todo o interesse de que teu filho beba da fonte, continue bebendo da fonte. Existem carismas e carismas. Nós temos esse carisma que ele passa um ano, é treinado. Agora, se ele não quer, não é treinado. Não é treinado, porque eu não quero. Aracaju, só tinha 2 velhinhas, tadinha. 2 mães. Perseverante, perseverante. E ninguém queria. Caríssimos, somos nós, os construtores dessa nova vida. Não é ninguém que vem de fora. Não é ninguém. Meu filho. Terceiro momento, portanto, ou você do terceiro momento que pertence, passa a ser protagonista, ou começa a voltar para a droga. E no fim do ano eu dou um diploma. Mas rapaz, tem cada cabrinha que recebe diploma. E o discurso? Eu estou terminando hoje. Eu quero dar de graça o que recebi de graça. Tem um discurso preparado, copiado, chega a dar raiva. Quem termina, né, quando chega a missa da visita, aí lá vai ele, na fila de comunhão, com a namorada, pegando a cintura. Olha, é um festival. Eu na missa não fico atrás nem a pau. Vou logo para a primeira fila para não ver os espetáculos. Já senta todo arriado na cadeira com a mão atrás coçando o ombro, coçando o pescoço. Né? É uma missa, é um espetáculo. Eu digo, aquele cabrinha não entendeu nada. Sabe quando a gente entende? Quando ele entende, ele bota a família toda no fogo. A família se encanta de ver o filho que era, e agora aquele filho que é sem falar, só agindo. Encontra o filho no trabalho, na luta, para acolher a família, ajudando a limpar a mesa, arrumar, não é? Mas não, porque vai chegar a família, se não trouxer Ana Regina, agora os nomes são diferentes, né? E Sheila, antigamente era Maria José, hoje não é.
Porque ele disse que lá vai. Se não trouxer, eu vou embora. Imagina, filho, eu estou no estilo de vida, em vez de eu botar o pessoal dentro, se não trouxer, eu vou embora. Se não trouxer o mundo aqui para dentro, eu vou embora. Oh, meu Deus. O tempo está indo. Está terminando. Estava tão docinho, não era? Estava tão doce. Terceiro período. Quando chega agora, 9, 10, 9 é o terceiro, termina. 10, 11, 12, a pessoa agora se torna águia, pronta para voar, pronta para decolar para a vida. Caríssimos, nós temos a França, temos a Filipinas, Guatemala, Paraguai, México, tudo para ele voar, não ficar como uma galinha só ver a comida nos seus pés. Porque termina o ano e vai voltar para o seu bairro. Por que não vai para a França? Por que não vai para Guatemala se colocar a serviço dos outros? Por que não vai para o México? O mundo precisa de você, caríssimo. Cabeça de concreto. Passei o ano te dando e você não quis. Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Continua hoje. Esta sociedade tão ferida, magoada, raivada. E não escolhe. A um palmo do nariz a beleza e não vê por causa da cegueira do mundo. Caríssimo Jeve, temos uma missão extraordinária no meio do mundo. Criar oásis na sociedade para que a juventude possa se refrescar da beleza da vida. Eu fui obediente ao convite, mas tem coisas maiores que vocês precisam receber. Ok? São José. Que pergunta você teria? Que dúvida você teria? A fazenda é para tirar da droga ou um homem novo? É um homem que ressignificou a estrada errada que ele tomou. Porque todo homem é belo, é grande. Você começa na sua grandeza, passa pelo vale tenebroso da vida e retoma a sua estrada, aquela que Deus fez desde o ventre materno. Obrigado pela atenção, os olhares. Muito bem. Evilásio, Oi. nós que agradecemos o teu sim, o sim de Mada, muito obrigado pela presença de vocês. Venha muito a nos ensinar pelo testemunho de vocês, pela experiência, de nós sermos esse ponto de luz aqui fora. A minha esposa, ela foi ali fora, já receberam uma encomenda, mas em nome da minha família, eu, como um ex, como um pai que está recomeçando agora como uma vida familiar, eu me recoloco também nesta rede de aprendizado, onde eu tenho que morrer sempre da minha vontade
Eu como como um dependente químico que pela minha história fez eu ser muito agitado, ansioso. E só venho a agradecer esse estilo de vida que nós estamos passo a passo passando para cada um aqui presente. Eu gostaria só que o senhor falasse desses 3 primeiros meses na fazenda, dessa ausência da família sem visitas, e nesse período, esta ferramenta que é tão rica, mas ao mesmo tempo destrutiva, que é o celular. Essa interrupção dessa ausência da família, que na realidade acontece às vezes essa frequência de contatos logo nos 3 primeiros meses com a família. Gostaria que o senhor comentasse a respeito desses 3 primeiros meses. Você coloca a questão que era necessário o celular, não, né? Não, que há essa quebra dentro da proposta desse contato. Olha, filho, os 3 primeiros meses começa com uma entrevista. Deve ser uma entrevista bem exigente. Ora, o que tu queres? E a fazenda apresentar logo de cara a proposta que nós temos. Quando eu recebia, tinha gente que não aceitava muito a proposta. Primeiro, não ter visita de esposa, bem exigente. Não escutar música. Ah, não, fico não. Tem uns que olhavam para a mulherzinha dele, ele disse, verifique com ela, porque uma mulher de verdade, que é o marido curado, e topa. Se você entra no hospital para tratar de um câncer, de uma coisa, não tem que botar um leite para você, outro para a esposa, tem? A esposa vai para casa, não vai? Haha. Porque ela tem que estar ali. Ou a mãe... Não, deixa. O celular não ajuda nada. Lá não tem televisão, não tinha nada. Tinha uma proposta de vida. Agora, nesses 3 primeiros meses, eu tenho que dar a ele algo maior do que ele deixou, que é viver essas 3 realidades: o trabalho, uma convivência nova e uma espiritualidade. Você está mexendo com uma coisa que é uma aula. Os 3 primeiros meses, vamos criar condições favoráveis para que ele possa abrir as dores que ele traz. Né? É um estilo de vida que não tem nada a ver aqui fora. Agora, se eu misturo 2 estilos, a pessoa que vai fica confusa. Agora, é a parte mais difícil, é o primeiro momento da acolhida. Cabe a gente acolher, ouvir as lamentações, compreender a dor dele, até o ponto de ele começar a rotar as dores. Fazer retrato da família, ele começa a entender que dali ele tinha... Porque a gente chega tão cego, né, filho? A gente não vê. Eu fiz meu ano em Braga, Rio Grande do Sul. Eu tive visita no 5º mês e não tive mais. Agora, esses 3 primeiros meses, é tão apaixonante quando a pessoa é acolhida com esse carinho, mas tem que ter a proposta apresentada.
Não é acolher e passar 3 meses sem receber a família e sem ter proposta nenhuma. Ué, passo 3 meses, não vejo ninguém, mas por que finalidade? O que vocês querem comigo? Então, eu te dou a proposta, eu quero saber a tua contraproposta. Eu te quero para isso. E você quer? Viver Evangelho. Mas eu não posso viver Evangelho se estou carregado de mágoa. Então, são encontros que deve ter no primeiro período, de ver as pessoas dizendo as dores, colocando para fora a mágoa. Vilásio, no primeiro mês, a primeira frase do Evangelho nesse período é: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele está mexendo, ele está querendo que eu diga uma coisa. Ó. Porque nós temos um tempinho. O cara chega com raiva de tudo, né? A palavra da cruz. Vocês querem mais um momento ou querem esse momento que continue? Está em andamento, a missa vai acabar agora às 13h, para até os meninos venderem a saída. Temos aí uns 20 minutos. Eu vou atender a exigência do... Obrigado. Jesus, ele foi à cruz, e na cruz ele deu 7 palavras. É o sermão mais belo que eu já vi sobre a dor. É o homem da dor. Na cruz ele deu o sermão, o último, que ele não precisava mais falar, que já tinha dito tudo. Esse homem que só veio amar, só. No fim da vida, ele é traído por um dos companheiros. No Horto das Oliveiras, ele suou sangue de tanta dor. E aquele companheiro vai dar um beijinho, porque era tão amigo, tão irmão, que não se destacava no grupo dos 12. E aquele traidor depois pegam, dá uma surra tão grande, 120 chicotadas daquele instrumento de martírio, que o corpo dele todo ficou um bife, sem dó. Quando terminou a surra, botaram lá no porão, lá para dentro, e começaram a gozar dele, cuspir na face. Ah, você é rei, toma coroa. Ai, que coroa colocaram. E botaram, pare que humilhação desse homem. Trocaram por Barrabás, um ladrão, um criminoso. Rapaz, fizeram uma bagunça com esse homem. Ainda botou sobre o ombro a madeira que ia crucificar. No meio de 2 ladrões, um vagabundo. O nosso Deus, o homem que veio para amar, o vagabundo, no meio de ladrões. E ela, olha, eu vi sua carinha ali, pensei que era você. Quanto tempo? 8 meses, terça-feira. Já estou olhando. Bem-vindo, né? Atenção, este homem vai ser crucificado não como os outros 2 ladrões, pior, vai ser pregado. Quando começa a colocar o prego, ele faz
o início do grande discurso. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Eu não matei, não roubei. Essas mãos não fizeram outra coisa a não ser curar. Esses pés não andaram na direção do mal. Pegaram os pés, travaram logo um prego e as mãos para não mexer mais nunca. Nesta hora ele diz a expressão: Pai, não maltrate esses, porque não sabem o que estão fazendo. O impressionante é que este homem, antes de fazer isso, ele disse: vão me pegar, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Veja que moral esse homem que está na cruz tem. Eu vou ressuscitar. Vamos para frente. Ora, ele disse 7 palavras. Essa palavra, perdão, ela só é compreendida se eu montar um acorde como é a música. Eu tenho que tirar da cruz a mais bela, o mais belo recado de amor. E eu, para perdoar, eu tenho que copiar o professor. Não é que eu vou perdoar o outro. Eu tenho que dizer ao meu pai, coitadinho, queria trabalhar, ele não queria me maltratar. A minha mãe, eu tenho que dizer, pai, cuida de meu pai. Não maltrate meu pai nem minha mãe. A nossa filha, pai, cuida de minha mãe, não ficar nessa guerra. Se eu quero perdoar, eu vou copiar o mestre. Porque não é possível que você tenha mais raiva, tenha desgosto igual o dele. Ele tinha tudo, e poder para mandar um raio e matar aqueles que estavam maltratando. Como o outro discípulo: Senhor, quer que eu mande um raio? Não. Calma. Atenção, quem sabe de música sabe o que eu vou dizer agora. Um acorde, você pega o acorde de Dó, a primeira. Dó, Mi e Sol. A primeira, a terceira e a quinta. Se eu ler a palavra perdão e juntando este suporte que a cruz dá, você vai ver que beleza é o perdão. Caríssimos, a terceira palavra do Evangelho é não, aqui estão as coisas, mas eu sei, deixa, não está aqui na cola não. A primeira é quando ele pede o perdão. A segunda é quando ele fala com o ladrão. E a terceira é quando ele entrega a mãe. Ora, e a quinta, a quarta, quando ele dá o grito: meu Deus, por que me abandonaste? E a quinta ele diz: tenho sede. Vamos juntar agora. A primeira, depois ele dá o que ele tem mais de precioso, que é a mãe. Depois, ok, está na minha cabecinha. Obrigado, o assessor é
Eu vou colar o que eu escrevi. Obrigado. A primeira, Pai, perdoe. E ao mesmo tempo ele dá à mãe. Olha o que é que ele está dando. E a quinta, ele diz, tenho sede. Ele disse, sabe a quem? Ao cabrinha que está com a lança para acabar de matar. Está ao pé da cruz. Tenho sede. Tome vinagre e fel. Mas nós sabemos que esse recado é maior. Tenho sede e você não me deu de beber. Tive fome e você não me deu de comer. Estava nu e você não me deu de vestir. Ele ensinou isso quando estava conosco. Olhe na cruz. O grande homem que está morrendo se apresenta ao matador como necessitado dele. Caríssimos, na hora da tua raiva, na hora da tua mágoa, entregue aquele. No momento que eu entrego o meu inimigo ao Pai, eu recebo a mãe, eu recebo a educadora, eu recebo aquela que educou o próprio Cristo. Mas se eu der a mágoa, perdão é dar. Mas não é dar perdão. Perdão não é assim não. Perdão é dar o cara que está te humilhando, porque não sabe o que faz. Pai, perdoe a esse. Não deixe ele entrar no inferno por causa de mim. Não maltrate esse por minha causa. Aí é perdão. E se você faz isso, você está livre daquele peso e recebe a mãe. Aquela que deu o sim. Aquela que gera Jesus entre nós. É aquela mulher que você recebe se você perdoa. E você continua simples, humilde, necessitado do outro. A quinta palavra da cruz não é outra coisa a não ser: eu tenho sede de você para me dar água. Eu tenho fome de você para me dar de comer. E ele disse: olha, na reta final, a prova é essa. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você... Eu estava preso e você não me visitou. Eu era estrangeiro e você não me acolheu. Mas, Senhor, aonde foi que eu te vi? Naquele pobre. A cruz me ensina que perdoar é me voltar aos pobres, aos sedentos, aos famintos. E eu me coloco de novo humilde e simples. Eu, o dono da história. Você é aluno? E se você é aluno, você pega dele da cruz. Primeiro período, eu vou aprender a dar àquele que me maltratou, aquele que me abusou, aquele. Não eu saí para ir matar, eu saí para descontar a mágoa. Não. No primeiro momento eu vou aprender da cruz como é que é o problema do perdão. E ao sair para formar aquela família, no segundo período, eu saio como uma pessoa pronta ao serviço ao outro. Aí começa o segundo período. Mas no primeiro período, filho, ou aprende ou você começa errado. É uma historinha de perdão, não quero ver sua cara. Não é você ir atrás do outro para dar tapinha nas costas.
Não é você dizer que está perdoado e não quer ver a cara do outro. Agora, interessante que esta palavra, você vai no Evangelho, tem várias formas de você ver essa lição. Por exemplo, a prestação de conta daquele que foi chamado para prestar conta no Evangelho. Devia ao patrão o mundo. Ele disse, eu vou te perdoar. Senão eu tinha que vender até o filho, a mulher, para pagar a dívida, não era? Está perdoado. O cara chegava na frente, aquele que devia a ele uma besteirinha, lá vai. No Evangelho é cheio de lição para eu aprender a como perdoar. Mas eu não aprendo, eu leio, mas não pego. Não pego, porque o meu estilo de vida é o estilo de vida mantido com um óleo atravessado na garganta. Eu quero é descontar. Está fazendo. Eu entro orgulhoso, o bambam da cocada preta, roxa, sei lá, e saio humilde. Com sede, com fome de você, para fazer família. Aí quando chega aqui fora, mas rapaz, está mudado. Quantas vezes a pessoa que passa pela fazenda e diz que pergunta se é padre? Gente, você é padre? Não, rapaz, eu estou recuperando. A face muda. O olhar muda. O caminhado muda. Muda. Quer saber? Experimente.